Fala, meus amigos, estamos aqui retomando a live com o nosso convidado Moisés Pessutti para falar de um tema inerente ao direito eleitoral que tem repercussão direta com o nosso portal Licitações Municipais. Então já estamos aqui em processo de com o nosso convidado para darmos início a essa temática. Essa aqui é a 21ª live. Fala, meu amigo. Tudo bem? Agora deu Eu tô certo. ótimo, e você? Show de bola. Deixa eu limpar um Pessuti, pouquinho a tela só. perfeito. Satisfação enorme tê-lo aqui no nosso portal Licitações Municipais. Você que, além de um querido amigo, já estivemos em inúmeras oportunidades juntos. Eu tenho a alegria enorme de desfrutar, além da sua amizade e de todo o seu conhecimento, sempre compartilhando experiências, compartilhando dicas inerentes ao direito administrativo e principalmente referente ao direito eleitoral. Pessutti, que é um advogado com atuação em âmbito nacional, uma referência aí no direito eleitoral, palestrante de grandes eventos aí no cenário nacional, referente à área de direito eleitoral, e é ex-presidente do IPRAD, que é o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Então é uma alegria muito grande ter a sua participação aqui, a presença, ainda mais para tratar de um tema tão controverso que é esse referente à inelegibilidade decorrente da rejeição de contas. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo para suas considerações iniciais, a casa é sua, fique à vontade. Boa tarde, Tiossi. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo portal Licitações Municipais. Para mim é uma alegria imensa, Tiossi, estar participando aqui com você dessa sequência de lives que você está organizando através do portal, porque eu acompanhei algumas delas, confesso, não pude ver todas, mas eu pude acompanhar que brilhantes pessoas participaram até agora, né, das quais eu cito aí alguns grandes amigos meus, como o Dr. Pironte, o próprio Dr. Edgar, a Fernanda Burgues ontem. Então, dezenas de pessoas aí que você está convidando, que são aquelas pessoas que a gente tem aí naquela cota de admiração, e fazer parte desse time, para mim, é uma honra. Eu tenho certeza que é fruto da nossa amizade, muito além de qualquer outro motivo que você tenha escolhido, que uma amizade que já vem aí de longos anos. Eu lembro da sua atuação muito firme na Comissão de Direito Administrativo de Maringá, depois na nossa Comissão de Direito Administrativo aqui da OAB Paraná, e hoje você é uma referência, né, no direito administrativo, especialmente nesse assunto, nesse segmento das licitações. Esse portal teu é uma maravilha, aí mais de 35, quase 35 mil seguidores. Isso é um fenômeno em tempos de Instagram. Você é praticamente um influenciador digital nesse nosso meio aí das licitações. E para mim é motivo de muito orgulho não só estar aqui participando contigo, mas ser digno aí da sua amizade também, meu cara. Maravilha, eu que agradeço, a satisfação é toda minha, e o nosso público que agradece de ter a sua participação aqui. Esse que é um tema que tem relação direta com o que a gente trata aqui no nosso portal Licitações Municipais, porque, afinal de contas, nós estamos em um ano eleitoral e um ano de eleições municipais. E é através dessas eleições municipais que nós teremos a oportunidade de escolher o próximo prefeito, os próximos vereadores, e eles serão as autoridades competentes, os ordenadores de despesas, responsáveis por aplicar da melhor maneira possível os recursos públicos. Isso através das licitações e das inúmeras formas de contratações em que o nosso ordenamento permite. Pessuti, a temática que a gente escolheu para tratar hoje, acredito eu que dentre as hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação, essa talvez seja a mais controversa, porque a legislação ela coloca alguns requisitos, alguns pressupostos, e isso demanda uma interpretação, uma análise realmente bem hermenêutica, uma avaliação sistêmica até, e nós temos previsão constitucional, está lá no artigo 14, parágrafo 9º, que trata dos direitos políticos, e eu gostaria de
passar a palavra para você para discorrer sobre essa temática, né, o porquê ela é tão importante, porque ela é tão controversa nesse período de eleições. Maravilha, vamos começar do começo, né? Eu acredito que nem todos que estão nos assistindo são atuantes no direito eleitoral, até porque o teu portal é mais focado na parte de licitações. A temática que a gente escolheu em conjunto, eu acho que ela é pertinente não só ao segmento, obviamente, do eleitoral, mas também para quem atua muito com o direito administrativo, porque qualquer erro que um gestor público pratique no âmbito da sua atuação, seja na parte de licitações ou em qualquer departamento, pode culminar numa prestação de contas que venha a ser desaprovada, e essa prestação de contas desaprovada pode ser objeto daquilo que nós chamamos de ação de impugnação de registro de candidatura. Então, basicamente, quando a gente fala em candidatura, para quem não é da seara do direito eleitoral, nós falamos em condições de elegibilidade e causas de inegibilidade. São situações previstas em ordenamentos diferentes. Basicamente, as condições de elegibilidade estão previstas na Constituição e as causas de inegibilidade, elas foram previstas em lei complementar, lei 6490, ampliadas de forma bastante abrupta pela lei do ficha limpa. E além disso, nós temos outros requisitos que são o que a gente chama de requisitos de registrabilidade, que são oriundos aí, digamos, da informatização da eleição, né? Como, por exemplo, o candidato apresentar uma foto válida que vai para a urna. Se ele não apresentar essa foto válida e ao ser intimado para apresentar essa foto corretamente, ele não apresentar, ele pode ter o registro indeferido. Mas o recorte que a gente está escolhendo aqui é de uma das causas de inelegibilidade. Só para fazer uma diferenciação, para quem não é do ramo, condição de elegibilidade está previsto na Constituição e diz respeito a ser brasileiro nato, alfabetização, domicílio eleitoral, filiação partidária e outros requisitos, e não está com os direitos políticos suspensos. Basicamente são essas as condições de elegibilidade. Já as causas de inelegibilidade, elas são aí na ordem de quase 40 no nosso ordenamento, para você ter uma ideia. Estão previstas na Lei 6490, artigo 1º, inciso 1º, decorre a grande maioria delas. Outras são decorrentes de questões constitucionais, como a desincompatibilização, que também é muito importante para quem atua no cenário, né, na seara do direito administrativo, dentro de uma administração pública. E uma dessas causas de inegibilidade é a famigerada alínea G, que é a inegibilidade decorrente de desaprovação de contas. Na introdução, você já foi muito feliz em dizer que ela traz alguns requisitos, né? E para tentar deixar bastante didática a nossa live, eu vou ler o que está previsto no artigo, na linha G da Lei 6490, para a gente tentar fazer um recorte bem específico de qual desses requisitos que é o mais problemático. Então, vamos lá. Os que tiverem as suas contas relativas ao exercício de cargo ou função pública rejeitadas por irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se essa houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data de decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. É um tipo legal bastante extenso que traz aí, se a gente for cortar vírgula por vírgula, nós temos aí pelo menos uns 7 ou 8 requisitos a serem considerados. Vamos começar pelo mais tranquilo. A decisão ela tem que ser recorrível. Então, você tem que ter uma prestação de contas julgada e considerada irrecorrível dentro da Corte de Contas para que aquele acordo, né, como bem disse a Marilda na live que a gente participou ontem, aquela folha de papel seja objeto de uma eventual impugnação. Esse requisito é tranquilo porque ser irrecorrível é praticamente que uma coisa que todo mundo reconhece. Uma decisão irrecorrível é aquela que transita em julgado, e quanto a isso você não tem muita confusão. Você joga ali um olhar, aplica ali eventualmente os prazos que existiriam para recursos ou para eventuais ações rescisórias e você vê se aquilo está irrecorrível. Ponto. Aí nós vamos dizer órgão competente. A decisão que pode alguém
elegível por desaprovação de contas tem que ser proferida pelo órgão competente. Aí já começam os problemas. Você bem sabe que o STF já decidiu que as câmaras de vereadores são efetivamente os órgãos competentes para analisar as contas de governo prestado pelas prefeituras. Mas se você for olhar ali no inciso, você tem o artigo, o próprio inciso menciona o artigo 71, que diz que delega ou que dispõe sobre as competências do Tribunal de Contas a respeito do controle externo que o Tribunal de Contas exerce. E lá no artigo 71 da Constituição diz que o Tribunal de Contas exercerá o seu controle externo em auxílio ao Poder Legislativo com base na fiscalização orçamentária, fiscal, contábil, todos os aspectos que digamos, informam ou que abrangem a competência e o papel do Tribunal de Contas. E aí nós temos uma certa, não vou dizer um problema, mas o que compete ao Tribunal de Contas julgar originariamente e aqui o que compete ao tribunal, à Câmara de Vereadores julgar de forma finalística qual tipo de conta? Conta de governo, conta de gestão? Lógico, para quem atua com direito administrativo sabe que é conta de governo, aquela conta prestada anualmente, etc, etc. Mas as contas de gestão podem abranger uma prestação de contas de convênio, pode abranger, eventualmente, uma representação, uma denúncia de uma licitação que foi, a princípio, fraudada e etc. Então, o Tribunal de Contas acaba sendo competente para esse tipo de julgamento. Então, nós já teríamos um pequeno problema nesse sentido. Eu não queria desdobrar muito, porque o objetivo da live é falar especificamente mais sobre o aspecto do dolo da linha G. Então, outro requisito que, para mim, me traz um pouco de indignação é a questão da insanabilidade. Aqui está escrito na linha G, como eu disse, que é de ser insanável. O que é insanabilidade? Nós não temos na legislação um artigo que traga de forma taxativa são insanáveis as contas que forem julgadas com base nisso. Então, isso fica muito a critério da Justiça Eleitoral quando ela vai analisar um pedido de impugnação com base na linha G. E a gente fica à mercê do entendimento do relator e da Corte Eleitoral a respeito do que é sanável ou é insanável. A jurisprudência ela vem oscilando, não vou dizer muito, mas ela vem sendo consolidada ao longo dos anos para dizer que, basicamente, vamos supor, violação à LRF é irregularidade insanável. Então, o que é uma violação à LRF? Eu sempre uso como exemplo o seguinte: o orçamentário. A gente sabe que a LRF ela veio para o nosso ordenamento para evitar justamente que a prefeitura, o ente federativo, gaste mais do que ele arrecada. E para isso tem uma série de controles, regras, etc. O déficit orçamentário talvez é a violação mais escancarada da LRF. E aí eu te pergunto, qual o gestor que quer fechar o ano com déficit orçamentário? Basicamente nenhum, que gostaria de fechar o ano com déficit orçamentário. Mas pode acontecer N fatores que fazem com que ele feche o ano com déficit orçamentário. E aí eu te pergunto, essa decisão, essa prestação de contas que chegou com déficit orçamentário ao final da gestão, ela é insanável? A gente sabe que o Tribunal de Contas acaba ressalvando contas em que houve a comprovação de que no exercício seguinte você fechou o ano com superávit, ou seja, aquela decisão da Justiça Eleitoral que diz que violação à LRF é insanável, ela é contrariada pelo próprio Tribunal de Contas quando aprova uma conta de um exercício seguinte, ou daquele próprio exercício que fechou com déficit, quando houve a comprovação de que no exercício superávit, porque as contas acabam demorando para julgar e você tem tempo de provar que no exercício seguinte, ou dali 1, 2, 3 até exercício, você houve superávit e superou aquele déficit. Então, pensando na habilidade, eu também tenho as minhas ressalvas. Vamos adiante, e aí entrando no principal requisito que eu acho que é problemático. Dá para dividir em dois. A linha G diz que gera inegibilidade aquela conta que foi julgada irregular, decorrente de uma... E essa irregularidade ela tem que ser decorrente de um ato de improbidade qualificado na sua forma dolosa. Aí a gente entra num mundo quase que de faroeste, no meu entendimento, porque até
brincando hoje com alguns amigos num grupo, tudo aquilo que é fora da Constituição seria faroeste. E, para mim, é faroeste. Veja só, quando você analisa uma improbidade administrativa no âmbito de uma decisão do Tribunal de Contas, o exercício que se faz ali é de puro achismo. Porque não, no âmbito do Tribunal de Contas, nós não nos defendemos, nós que somos advogados, não defendemos o nosso cliente de improbidade administrativa. Muito menos da forma qual essa improbidade ele é praticada. Se da forma culposa, quando violou apenas princípios, etc., ou da forma culposa ou da forma dolosa, quando tem ali, eventualmente, dano erário e enriquecimento ilícito. E esse é um grande problema, e, na verdade, é isso que tem que acontecer no Tribunal de Contas, porque o âmbito de atuação no Tribunal de Contas não abrange a análise da conduta do agente com base em improbidade administrativa. Não está no rol de competências disposto na Constituição da República que o Tribunal de Contas deve aplicar sanções com base em dolo, com base em improbidade administrativa. Tanto é, Tiossi, que quando o Tribunal de Contas desaprova uma conta e ela tem ali, digamos, uma violação que chama atenção, ou até mesmo algo que pode ter havido malversação de dinheiro público, ou desvio, enfim, seja lá o que for, o Tribunal de Contas faz o encaminhamento para o Ministério Público, para adotar as medidas cabíveis. E qual que é essa medida cabível? É encaminhar para o Ministério Público, que vai analisar aquela situação e vai fazer, provavelmente, uma ação de improbidade administrativa em qual seara? Na seara competente, que é a Justiça Comum. Nós temos uma lei de improbidade administrativa, e essa lei ela prevê todo um rol de procedimentos, de contraditório para defesa, perícia, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, para que o agente consiga se defender e para que o Ministério Público ou os legitimados para entrar com essa ação consigam provar que houve a prática de improbidade administrativa, seja na forma culposa ou dolosa. E aí nós vamos falar de dolo em ré ipsa, nós vamos falar em dolo genérico, várias formas de dolo. Mas eu só consigo me defender disso no âmbito da Justiça Comum, não no âmbito do Tribunal de Contas, e muito menos no âmbito de uma ação de impugnação de registro de candidatura na Justiça Eleitoral. Porque como que acontece, para quem não é do direito eleitoral? Eu pego o acórdão do Tribunal de Contas, impugno o registro do meu adversário e digo, ele está inelegível porque essa está desaprovada e aqui há uma irregularidade insanável e aqui a irregularidade decorreu de dolo, decorreu de improbidade administrativa. O juiz eleitoral, ele me intima para fazer a defesa, né? Eu como um candidato impugnado, e eu tenho apenas 5 dias para fazer essa defesa. E aí, como é que eu vou me defender? Eu vou falar, juiz eleitoral, veja, eu não pratiquei isso com dolo, porque eu fiz isso, aconteceu aquilo. Você não tem nem tempo quase adequado de fazer uma defesa adequada, com oitiva de testemunhas, ou até trazer esses elementos para a Justiça Eleitoral, porque no âmbito do processo do Tribunal de Contas não houve esse contraditório para a defesa. Ainda que exista um processo de improbidade administrativa tramitando na Justiça Comum, que é o que muitas vezes é raro, porque aquela conta que foi desaprovada, até ela virar uma ação de improbidade administrativa, demora. Às vezes ela nem existe. Então eu não consigo me apropriar daquele contraditório da Justiça Comum para mostrar para o juiz eleitoral que ali não tem dolo e que, em faltando alguns dos requisitos, eu fico elegível. Então a minha grande indignação é essa. É uma violação muito clara ao devido processo legal, porque quando eu falo de improbidade administrativa, eu tenho uma instância própria para isso, né? Há uma violação ao devido processo legal na medida que se viola, para mim, o juiz natural e o contraditório para a defesa. E aí, quando se fala em violação de princípios constitucionais que acabam, por fim, em cercear um direito individual, que é o de se candidatar, que talvez é a maior expressão dos direitos políticos que um cidadão pode ter, eu fico de cabelo em pé. Porque como que eu vou cercear um direito individual de candidatura, o ius honorum, né? A gente até fala em latim para deixar mais bonito, né? Eu vou violar o ius honorum com base no achismo de um juiz eleitoral, que muitas vezes faz uma análise pormenorizada, enfim, mas de um juiz que, no meu entendimento, não é competente para fazer aquela análise.
e ele pega uma decisão que não aborda os requisitos que a linha G da lei traz. Então, para fechar e para a gente abrir para o debate, que já foi aí há algum tempo da nossa live, eu entendo que o papel da Justiça Eleitoral no âmbito da linha G tinha que ser cartorial. Checar esses requisitos um a um e não entrar, eventualmente, no mérito de se houve ou não houve dolo, etc. Porque ela teria que checar se existe uma improbidade, ela teria que checar se, eventualmente, o Tribunal de Contas, dentro do seu âmbito de competência, analisou ali se é insanável ou não. E, para isso, nós teríamos que fazer alguns ajustes. Um deles seria exigir que o Tribunal de Contas, nas suas decisões, faça uma análise sobre a sanabilidade ou não daquela irregularidade. Porque as decisões do Tribunal de Contas têm efeitos em outras searas, essa eleitoral é uma delas, e se aquela decisão não é apropriada para isso, ela não traz esses elementos, fica difícil. E para fechar mesmo, o grande problema que nós temos quando se fala em improbidade para fins de inegibilidade é que nós temos dois regimes. A linha L da lei de improbidade, da lei de inegibilidades, ela traz a inegibilidade que decorre especificamente de uma condenação em improbidade administrativa. E lá, Tiócio, os requisitos são muito mais severos. Para que eu seja condenado, para que eu fique inelegível com base numa condenação em ação de improbidade administrativa, eu tenho que ter tido uma sentença confirmada ou uma decisão de órgão colegiado que tenha suspenso os meus direitos políticos e automaticamente não, e que também tenha me condenado pelo artigo 9, que é ali a questão do dano erário, agora me confundi se é dano erário e enriquecimento ilícito, e também por enriquecimento ilícito. Existe uma conjunção aditiva que esses dois elementos têm que estar presentes, dano erário e enriquecimento ilícito, que pode ser de terceiro, inclusive, e suspensão dos direitos políticos. Ah, mas geralmente quando tem dano erário, o juiz suspende os direitos políticos. Então, tudo bem, mas esses três requisitos têm que estar presentes. Ou seja, quando existe uma ação de improbidade dentro da seara competente, eu só fico inelegível se o juiz me suspende os direitos políticos e declara que houve dano erário e enriquecimento ilícito. Quando é uma conta desaprovada que exige a prática de uma irregularidade com base em improbidade administrativa e dolo, basta que o juiz eleitoral ache que ali eu pratiquei com dolo. Então, esses dois regimes me fazem pensar que a linha G ela é inconstitucional pelas violações aos princípios que eu já mencionei agora, do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, do próprio devido processo legal, porque elas cerceiam um direito individual. Sou muito criticado por isso, porque a linha G traz bastante trabalho para quem atua com o direito eleitoral, mas meu papel aqui não é fazer reserva de mercado, é trazer realmente de forma acadêmica e de forma de quem atua na prática com isso, o que traz muita insegurança para os nossos candidatos. Basicamente era isso. Eu fico aí, vamos ao debate, as perguntas que eu estou vendo aí, os nossos amigos participando, Raul Siqueira, outros tantos aí que já participaram, porque o assunto é palpitante e a gente tem que achar soluções para isso. Porque declarar a inconstitucionalidade da linha G eu acho que vai ser muito difícil. Show de bola. Pessoal, eu concordo com você em número, gênero e grau. De fato, contraditória e ampla defesa, uma garantia constitucional. E a linha G, ela, em razão do seu texto conflituoso, ele acaba muitas vezes violando essas garantias constitucionais. E muitas vezes, candidatos acabam sendo prejudicados por conta de decisões que tomam como parâmetro o texto literal da linha G. E você muito bem mencionou que existem divergências jurisprudenciais em relação a isso. Eu, em uma rápida pesquisa, encontrei uma decisão do TRE de São Paulo, e ele diz o seguinte, que a rejeição de contas é suficiente para caracterizar a inelegibilidade. Porque ele entende que a rejeição de contas pelo Legislativo Municipal, pelo Tribunal de Contas, isso por si só já caracteriza um ato de improbidade, não sendo necessário um dolo específico, com vontade de lesar o erário, de atentar contra os princípios constitucionais, mas sim o dolo genérico pela prática do próprio ato. Então, existem decisões que se apegam na literalidade da própria linha G. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessas divergências jurisprudenciais, as consequências delas. Veja, quando a gente começou, quando essa alteração veio,
A gente ficou um pouco ansioso como a interpretação viria, porque ainda se discutia a constitucionalidade da lei do ficha limpa, né? As ADCTs 29 e 30, elas ainda estavam sob análise quando a gente teve a primeira eleição sobre a égide da lei do ficha limpa. E se entendeu pela constitucionalidade, mas toda a discussão da constitucionalidade da lei do ficha limpa foi em relação a ela ser aplicada a fatos pretéritos ou não. Não se entrou no mérito específico da linha G. Eu gostaria muito de, eventualmente, convencer algum partido, ou seja lá, qualquer entidade legitimada, a propor uma ADI nesse sentido. Porque não se fala nas ADCTs nenhuma linha sobre a linha G especificamente. É sobre essas violações que eu mencionei para você. E isso faz com que, sob o manto da constitucionalidade, ela seja aplicada na sua forma mais literal possível. O que acontece é que, com o avanço da interpretação, ou, digamos, até mesmo a consolidação da interpretação sobre improbidade administrativa no STJ, principalmente, e com a participação de ministros do STJ no TSE, né, para quem não sabe, o TSE é composto de forma mista, né? Nós temos ali 2 advogados que compõem pelo 5º, 2 ministros do STJ, e nós temos ali os ministros do STF. Então, na medida em que nós temos esses ministros do STJ participando ativamente do julgamento das contas, dos registros de candidatura no TSE, a própria teoria da improbidade ela acabou sendo trazida para análise desses registros de candidatura. E a gente sabe que, para nossa felicidade, nem tudo hoje é considerado improbidade. Nós temos aí uma grande consolidação daquilo que se chama de erro administrativo, né? De entender que o gestor pode errar sem praticar o ato de improbidade. Que a improbidade, que seria o oposto, né, da probidade, seria aquele erro mais praticado, não de forma banal, um erro crasso de conta, ou coisa do gênero, uma coisa que foi buscada aquela irregularidade, foi de forma tão omissa a gestão, ou tão desorganizada, ou enfim, ou até mesmo com a prática do dolo. Então eles acabam entrando nesse mérito quando eles fazem análise do registro de candidatura. Então, dizer que basta uma prestação de contas desaprovada para deixar o cidadão inelegível é uma excrescência, porque se a própria lei exige a presença da insanabilidade, da improbidade administrativa e do dolo, essa teoria da improbidade ela tem que ser trazida para essa análise. Mas o meu entendimento ele é um pouco anterior. Eu entendo que não há competência do Justiça Eleitoral para analisar isso. Mas, como a lei está sendo aplicada e a Justiça Eleitoral se debruça, é bom que essa teoria da improbidade seja trazida para análise desses registros de candidatura. Por conta disso, a gente acaba tendo as oscilações. Você falou que basta uma prestação de contas com base nessa jurisprudência. Tanto é assim, em muitos casos, que o pessoal pega a famigerada lista dos inelegíveis, né, que é a lista dos tribunais de contas, que está prevista, inclusive, na lei eleitoral, que os tribunais devem disponibilizar essas contas, essas listas. Eles pegam essa lista e pegam os jornais aí e colocam lá que o fulano está inelegível por conta do nome dele estar na lista. E a gente sabe que não é assim. Inúmeras jurisprudências do TSE dizem que não é toda conta desaprovada que gera inegibilidade. Então, tem que se analisar, já que a Justiça Eleitoral faz essa análise, tem que analisar a conduta do gestor. O meu problema, que é onde eu tenho dificuldade, é como que ele vai analisar se tem dolo se eu não consigo me defender disso, né? Então, é uma aplicação quase que arbitrária. Eu fico refém do juiz achar que tem ou não tem, porque a minha defesa no âmbito da Justiça Eleitoral ela vai ser inexistente. Perfeito. Em relação a essa lista que você mencionou, de fato ela tem previsão e os tribunais de contas vêm disponibilizando ela até para ir encaminhando, além de disponibilizar nos seus próprios portais, eles encaminham para a própria Justiça Eleitoral. O Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná é um exemplo. Ele tem aqui um link chamado Controle Social, que tem ali um outro link, Contas Irregulares, e nessas contas irregulares tem toda essa listagem atualizada das contas que eventualmente foram rejeitadas. Mas ele traz uma ressalva aqui que é bem interessante, que o tribunal ele não declara a inelegibilidade de nenhuma pessoa física que tenha a sua conta rejeitada. Quem declara é só a Justiça Eleitoral. Então, é importante fazer essa diferenciação, que
que o simples fato de ter a conta rejeitada, isso por si só não é capaz de tornar aquele candidato inelegível. Né? Nós tivemos esse caso que eu mencionei para você, do TRE São Paulo. Eu encontrei outro caso do TRE São Paulo também, que ele indeferiu o registro em razão dessa inelegibilidade, mas o TSE reverteu, falando que nem toda rejeição por si só é suficiente para causar essa inelegibilidade. Então, o TSE ele tem alguns julgados nesse sentido que acabam trazendo uma tranquilidade maior ao gestor, porque, como você bem disse no início, existem vários pressupostos, vários requisitos, e essa questão do dolo é algo que realmente precisa ser melhor discutida. Tiossi, o problema dessa interpretação que se faz de que basta ter o nome na lista, a pessoa fica inelegível, e isso é muito difundido, principalmente no interior e nos rincões, onde talvez hajam poucos advogados com especialidade em direito eleitoral, enfim. O grande problema disso é que, na medida em que eu sou impugnado, eu já tenho um prejuízo político para a minha campanha imensurável. Hoje, nós temos apenas 45 dias de campanhas eleitorais. Né? A campanha começa dia 15 de agosto e termina na data da eleição. Então, é praticamente 45 dias. O registro de candidatura ele é feito concomitante ao início da campanha. Então, na medida em que eu começo a minha campanha no dia 15 de agosto, eu também começo a defender o meu direito de ser candidato ali, caso eu venha a ser impugnado. Então, se eu sou impugnado pura e simplesmente por estar com o nome na lista, ou até mesmo uma impugnação que ela ocorre de má fé dos adversários para causar esse prejuízo político, quando eu vou me defender, e lá na urna aparece ali registro impugnado, no próprio sistema do Candex, né, que é o sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral, onde é feito automatizado, parece que o registro está impugnado, de transparência do eleitor, enfim. E aí você vê nas praças e nos burburinhos, nos redutos eleitorais, o pessoal falando, nem adianta votar no Tiossi, ele está inelegível aí, ó, ficha suja, Tiossi ficha suja, nem adianta, vai perder teu voto. Então o candidato passa a se defender, ele passa a fazer campanha praticamente se defendendo. E aí as propostas que poderiam estar sendo discutidas ficam em segundo plano, porque eu só tenho 45 dias. E o pior disso tudo é que o meu registro de candidatura, quando eu sou impugnado, ele acaba, na maioria das vezes, não sendo julgado até a data da eleição, até a terceira instância, caso eu recorra até o STF. E isso causa uma insegurança muito grande, porque se eu concorro com o registro indeferido, julgado pelo tribunal indeferido, meu nome não vai nem para a urna. Né? Eu voto, mas não aparece, meus votos não são contabilizados. E aí o cidadão que lá na frente viu que o meu registro foi indeferido, vamos supor que o meu registro tinha sido indeferido depois da eleição. Eu ganhei a eleição, mas os meus votos não foram computados porque eu não poderia nem ter saído candidato. Aí o cara fala, poxa, mas como é que ele foi candidato então se ele não podia? Então o cidadão comum não entende essas coisas. Então o nosso sistema ele é favorável a essa não pacificação do processo eleitoral. Nós já tivemos um avanço, que é o fim das coligações, acho que isso é um grande avanço para tornar o eleitoral mais pacífico, para a população entender que o fulano do partido não entrou porque fez menos voto que o outro. Antigamente, dentro da coligação, o cara entrava, às vezes, o menos votado, porque na coligação tinha feito mais voto, enfim. A dona Maria, do cafezinho, da UPA lá do município, ela não entende essas coisas. Então, cria-se esse desentendimento, essa indignação com o processo eleitoral. E esse tipo de impugnação que se faz com base nessa lista, ele só traz prejuízo, não só para os candidatos, mas para a democracia como um todo. Muito bom, Pessutti, essa sua reflexão sobre a simples impugnação em relação ao candidato, a insegurança que isso traz em todo o eleitorado, a insegurança que isso traz ao próprio candidato em se esforçar para apresentar as suas políticas públicas, o seu plano de governo, para efetuar as visitas necessárias, ainda mais nesse prazo exíguo de eleições. Então ele precisa, muitas vezes, focar em uma defesa para tentar minimizar o dano. Mas
esse dano, muitas vezes, ele já está feito, ele é irreversível, porque quando a pessoa ela tem o nome ali questionado, isso aí é mais ou menos o que acontece na ação de improbidade administrativa. O simples ajuizamento de uma ação civil pública de improbidade administrativa, por si só, ela já causa um dano irreversível a muitas partes. Porque, por mais que ela não tenha sido recebida, que as partes não tenham sido intimadas para uma defesa prévia, o simples burburinho que isso causa, que aquela pessoa está respondendo por improbidade, já sai aí na sociedade como uma pessoa corrupta, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que não merece a confiança. E depois, para reverter essa imagem social, é praticamente impossível. Então, quando a gente fala de improbidade, a gente sabe que são ações que demandam muitos anos, e a imagem daquela pessoa fica manchada por muitos anos. Imagina só quando a gente está falando de justiça eleitoral, que os prazos são bem escassos, as medidas devem ser tomadas de forma imediata, como que a gente vai conseguir reverter isso daí? Então, é um prazo muito pequeno e faz muito sentido todas essas ponderações. E isso cria uma diferença muito grande ali entre os candidatos, né? Eventualmente, algum candidato que adota essa estratégia de difamar o candidato, o oponente, ou de utilizar essas contas rejeitadas, mesmo sabendo que elas por si só não são suficientes. Então, infelizmente, a literalidade da legislação vem proporcionando esse tipo de situação. Com certeza. E com base até no que você está dizendo, eu chamo a atenção para justamente o aperfeiçoamento da gestão pública como um todo e o cuidado que o gestor tem que ter, não só durante a sua gestão, mas principalmente na defesa que ele vai fazer dessa sua gestão nas prestações de contas, né? Porque depois que uma conta está desaprovada, o risco político que ele tem de sofrer uma impugnação de registro, e sem falar do prejuízo de ser utilizado isso na mídia, é imensurável, porque já está feito, né? O nosso trabalho acaba sendo de tentar minimizar isso e, no processo de registro de candidatura, tentar provar que não houve dolo, que sequer há uma improbidade administrativa ali e tentar garantir o registro de candidatura. Mas, politicamente, o prejuízo já aconteceu, né? E, enfim, quais soluções que a gente teria, né? Ou a gente tira da linha G a questão da irregularidade que gera inegibilidade necessariamente decorrer de um ato de improbidade doloso, e aí sim nós teríamos apenas as irregularidades consideradas insanáveis, e aí delegar ou criar uma competência ou exigir, sei lá de que forma, por uma construção jurisprudencial ou até mesmo eventualmente por uma alteração, mas a alteração constitucional a gente sabe que é muito difícil de acontecer por lei complementar, de exigir dos tribunais de contas que coloquem nos dispositivos dos seus acordos que aquela irregularidade, que aquela conta está desaprovada, tem caráter insanável para fins de utilização daquela decisão na justiça eleitoral, ou para fins de estar em lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares insanáveis, para que essa lista ela seja melhor aproveitada. Ou a gente mantém como está essa situação, mas exige da Justiça Eleitoral apenas um papel cartorial, de checar esses itens, digamos assim, de forma um a um. A decisão é recorrível? É recorrível. A decisão do órgão competente? É do órgão competente. Tem aqui uma condenação em improbidade administrativa com base numa ação civil pública com base em improbidade administrativa na sua forma dolosa? Não tem. O fulano ainda está respondendo essa ação, está em primeira instância. Então, esse requisito não está cumprido, fulano está inelegível. Se, principalmente os membros da Justiça Eleitoral falam, pô, mas aí você está esvaziando a linha G. Lógico que eu estou esvaziando a linha G, porque se ela exige, num dos requisitos, a presença do dolo numa improbidade administrativa, eu tenho que ver lá na instância ordinária, na seara comum, que é a competência a qual a lei de improbidade delega, se houve uma condenação ou não, né? Então, por isso que não só eu, mas a Marilda, com quem eu fiz uma live maravilhosa, o Antônio Prade, o Dr. Rodrigo Sirineu,
de Cuiabá, que é um brilhante advogado também. A própria, se eu não me engano, tem outras pessoas que defendem isso. Agora não me foge a cabeça, mas vários amigos aí que atuam no direito eleitoral entendem dessa maneira. Lógico que muitos acabam ficando silentes em relação a isso porque eles querem defender candidatos com base na linha G. Eu confesso que eu preferiria muito mais ter a atenção desses pré-candidatos no âmbito do Tribunal de Contas, onde eu conseguiria ter um contraditório mais dilatado, até porque a lei orgânica dos Tribunais de Contas prevê, a depender de como for a prestação de contas, eu posso ter oitiva de testemunhas, pode ter perícia. Ali sim eu conseguiria fazer minha defesa, mas em relação à questão da sanabilidade. Em relação ao dolo, para mim não existe outra saída senão a justiça comum. Muito bom, Pessutti. Você apontou possíveis alternativas para solucionar essa situação. Eu comungo também dessas alternativas que você muito bem mencionou, mas a gente sabe que a competência para julgar as contas do prefeito é da Câmara dos Vereadores, né? O STF definiu isso daí, e quando a gente fala do próprio Tribunal de Contas, no momento de julgar as contas, ele colocar algum dispositivo sobre se essa conta é um vício insanável, se é sanável, caberia, as câmaras municipais teriam alguma forma, no momento de julgar efetivamente, de discordar do próprio Tribunal de Contas, quando ele diz ali que é um vício insanável, né? Na sua opinião, o que você pensa a respeito? Você está tocando num ponto fundamental, e eu acho que vai fechar a nossa live com chave de ouro. A competência, principalmente dessas contas que geram elegibilidade, é das câmaras de vereadores. E a gente sabe a forma como esses procedimentos acabam acontecendo dentro da Câmara de Vereadores. As leis orgânicas trazem um procedimento extremamente simplório, né? Basicamente uma copiando a lei orgânica da outra. Encaminha para a Comissão de Orçamento e Finanças, depois vai para a Comissão de Redação e pronto, né? Aí fica aberto o prazo para os vereadores fazerem requerimentos. É um procedimento que ele é cumprido, digamos, da forma mais simples possível. E quando se quer desaprovar aquela conta, se há os 2/3 do mercado, a gente sabe que eles desaprovam. Mas para que, em havendo uma divergência daquilo que o Tribunal de Contas disse no parecer prévio, daquilo que a Câmara está julgando, é óbvio que aquele decreto, né, o decreto municipal que é feito, o decreto legislativo que é feito para desaprovar a conta, seja confirmando ou contrariando o parecer prévio, ele tem que trazer fundamentação. Não basta ele simplesmente dizer que na sessão ordinária ou extraordinária, de acordo com o que prevê a lei orgânica, os vereadores se reuniram e, por maioria qualificada, 2/3, entenderam por desaprovar as contas, contrariando o parecer técnico do Tribunal de Contas. Não, o parecer prévio do Tribunal de Contas não é por aí. Porque é dali que eu tenho que extrair aonde que está a violação que houve, se ela foi tão gravosa a ponto de ser qualificada como improbidade administrativa na sua forma dolosa. E aí vem também discussões relativas a se a Câmara de Vereadores pode trazer para o âmbito do seu julgamento situações que sequer foram objeto da prestação de contas. Como já aconteceu, a gente tem conhecimento aí perto de Maringá, o caso de Colorado, na eleição passada, em que a Câmara trouxe situações que não foram objeto da prestação de contas, que acho que será a questão do funcionário fantasma, enfim, para o âmbito do julgamento da Câmara de Vereadores e desaprovaram contra o prefeito. Se eu não me engano, eles reverteram, o prefeito eleito acabou tendo o registro definido, mas houve uma discussão que foi até o TSE. Então, qual que é o âmbito de competência da Câmara? Ela pode inovar naquilo que a Câmara, daquilo que o Tribunal de Contas trouxe no seu parecer prévio, e como esse parecer prévio, como que esse decreto legislativo tem que ser fundamentado? Eu, no meu entendimento, ele tem que ser extremamente fundamentado. Não basta simplesmente dizer que os vereadores se reuniram e votar. Tem que ter o voto de cada um dos vereadores. Ainda que de forma degravada, se o voto for oral, mas tem que ter, né? E há uma irregularidade, de fato, insanável. E isso a gente sabe que não acontece. Perfeito. O próprio Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, encontrei uma reportagem de julho de 2019,
E ele traz aqui alguns dados, informações referentes à quantidade de pareceres que estão aguardando julgamento por parte das câmaras municipais, né, que foram encaminhados pelo Tribunal de Contas, e nós temos aqui que em 2017, 103 pareceres ainda estavam aguardando o julgamento em razão das contas. Então, é um número significativo. O TSE já decidiu, desculpa te cortar, mas o TSE já decidiu que, ainda que a Câmara não tenha cumprido o prazo para julgar as contas, o parecer prévio por si só não pode ser utilizado como objeto para fins de impugnação de registro. A competência da Câmara. Se a Câmara não cumpre esse prazo, o presidente da Câmara pode estar incorrendo em outra improbidade, mas não há um julgamento ficto por decorrimento desse prazo. A Câmara tem que julgar. A Câmara tem que julgar. Perfeito, perfeito. Concordo. É que só me chama a atenção que aqui no Paraná nós temos 399 municípios e 103 em 2017 aguardavam o julgamento. Então é um número bem expressivo e significativo. Pessoal, nós recebemos alguns questionamentos aqui, nós temos colegas do Brasil todo participando, temos servidores de Tribunal de Contas, temos professores, temos grandes amigos aqui contribuindo. E tem uma pergunta aqui do nosso amigo Rafael Aires, coordenador geral de fiscalização do Tribunal de Contas aqui do nosso querido Paraná. Ele pergunta o seguinte: pretende-se que os tribunais de contas analisem o elemento subjetivo de cada ato que gerou a desaprovação? Ele entende que isso se afasta bastante da vocação dos tribunais de contas. Concordo que se afasta, porque a competência do Tribunal de Contas é julgar contas dentro de um aspecto, dentro de um âmbito orçamentário, fiscal, tributário, todos aqueles aspectos que estão previstos no artigo 70 e 71 da Constituição. A competência constitucional do Tribunal de Contas não é analisar o elemento subjetivo do agente que incorreu para a prática de uma irregularidade que culminou na desaprovação daquela conta. Até mesmo os analistas do Tribunal de Contas, os próprios conselheiros, eles muitas vezes acabam se debruçando sobre isso para tentar minimizar, às vezes, uma irregularidade, para entender que aquilo aconteceu não por falha do agente ou por uma situação natural, uma calamidade ou coisa do gênero, mas não estaria dentro do âmbito do Tribunal de Contas fazer isso. Agora, já que essa conta ela gera efeitos no âmbito eleitoral, acaba se exigindo, talvez, uma análise pormenorizada. E quando você fala em responsabilização solidária desses agentes, e o tribunal está na lei orgânica do Tribunal de Contas, que ele tem que responsabilizar solidariamente os agentes de acordo com a sua participação para o evento danoso, para o evento irregular, eu tenho para mim que a dilação probatória no âmbito do Tribunal de Contas ela tem que ser a mais ampla possível para se chegar a uma verdade material sobre o que levou àquela irregularidade. Você tem, às vezes, numa improbidade, numa desaprovação de contas, a participação de uma empresa que foi processo licitatório, você tem a gestor, mas os membros da própria comissão de licitação acabam não participando. E, às vezes, o erro foi praticado pelo membro da comissão de licitação. A gente sabe que o prefeito ele acaba sendo responsabilizado por ser o responsável mor, assim, por assim dizer, da prefeitura. Mas, às vezes, a grande maioria das vezes, a irregularidade é praticada no âmbito, digamos, do terceiro escalão, do segundo escalão. Então, quando o artigo 71 diz que todos os ordenadores de despesa têm que ser... não se pode olvidar e prestar contas, etc., eu entendo que a competência do Tribunal de Contas acabou sendo ampliada. Se não for o Tribunal de Contas fazer isso, quem que vai fazer? E aí acaba acontecendo esses efeitos no âmbito da justiça eleitoral. Legal, perfeito, perfeito. Pessutti, a gente está se aproximando aqui do nosso prazo final de 1 hora. Eu gostaria de registrar novamente meus sinceros agradecimentos. Muito bom ouvi-lo e tê-lo como amigo. Espero que esse período de pandemia ele se encerre com brevidade para que a gente consiga
nos reunir presencialmente. E, novamente, registro os meus sinceros agradecimentos pela sua participação e deixo aberto para você para considerações finais, mensagens finais. A palavra é toda sua. Grande abraço, meu amigo. Eu que agradeço ao seu convite, honroso convite, mais uma vez, tivemos aí a presença de aproximadamente 50 pessoas aí assistindo a nossa live. É muito importante isso, porque em momentos que a gente fica aí, teoricamente enclausurados, eu acabo vindo para o escritório quase todo dia, porque o prédio está tão vazio aqui que me sinto mais seguro aqui do que em outro lugar, né? Mas em momentos como esse a gente vê a massiva participação de pessoas que têm interesse por esse e tantos outros temas, nos dá um alento, né? Porque a gente acaba se ocupando com essas questões, né? A gente não sobrevive só de live sertaneja, muito embora eu goste bastante, né, de ocupar meu tempo com essas lives, acho bastante divertido, enfim, mas nem só de conteúdo de entretenimento a gente sobrevive. E tem aí muitas lives legais, o próprio IPDA, do qual você faz parte aí da diretoria, tem promovido. Hoje mesmo assisti o seminário que teve com o professor Pironte, nossos grandes amigos aí, Luciano Reis e a professora Sibeli, sobre essa questão dos contratos administrativos em tempos de Covid. E a gente está num momento de muita insegurança, porque não sabemos sequer se teremos eleições esse ano, né? Não tem nenhuma decisão nesse sentido ainda de que as eleições vão ser adiadas, ou até mesmo se fala em unificação das eleições, a qual de antemão eu já digo que sou absolutamente contra, né? A unificação das eleições para mim seria um retrocesso democrático muito grande, mas isso é um tema para uma outra live, né? Então eu quero mais uma vez agradecer ao convite, estou à disposição para a gente discutir outros assuntos que você achar que a gente aí tenha a qualidade para debater contigo e outros amigos. E fico à tua disposição para, na sequência, a gente responder as tantas as perguntas aí que foram feitas, né? Se você deixar a live disponível, depois vem acessar o meu perfil, me mandar as perguntas aí pelo direct aqui do Instagram, eu também fico à disposição para responder, tá? E é isso, estou à disposição, fico muito feliz aí de ter participado, e um grande abraço aos nossos amigos aí que participaram, que mandaram abraços aí. A gente acaba não lembrando todo mundo, porque se for ficar olhando as letrinhas aqui, a gente não presta atenção no debate. Obrigado, Tiago. Maravilha, amigo. Grande abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau.